Oi, meus alunos e minhas alunas, o professor Júnior Batista chegou para falar de geografia. Olha lá, geografia que é uma disciplina descomplicada, geografia que é uma disciplina que você estuda na prática, não tem nada invisível, nada de teorias, nada difícil. Você vai conviver nesses dias e ver que é muito simples. Preste bastante atenção. Hoje, por exemplo, nós vamos falar sobre clima, aspectos climáticos, os fenômenos climáticos, alguns conceitos e muitas coisas que vocês veem no dia a dia que vocês não sabem e vão descobrir. Fique atento aí, muitas descobertas hoje, ok? Vamos para o primeiro slide? E aí no primeiro slide você tem o quê? Você tem uma tela, uma foto. Nessa foto fala o seguinte: observando uma paisagem, é possível identificar diversos eventos que atuam sobre um determinado espaço geográfico. Então vamos lá, entender essa fotografia. Nessa fotografia você observa que tem relevo, através das serras e do morro. Tem água, que é o lago, representa a hidrografia. Tem a vegetação, tá? E tem também, com certeza, a umidade, algumas coisas que você não vê, como a umidade do ar, que é a quantidade de água que tem no ar, e aí entra o clima. Então, há uma interação na geografia. Vamos para o próximo slide? No próximo slide, fala o seguinte, que há uma interação entre vegetação, hidrografia, solo, clima e relevo. Um depende do outro. A vegetação depende da hidrografia. O clima depende da vegetação. A vegetação depende do clima. Isso nós chamamos, esse principal fator que faz essa integração, dessa interdependência, é chamado de ciclo da água ou ciclo hidrográfico. O ciclo da água, ou ciclo hidrográfico, é o que faz essa integração entre clima, relevo, vegetação e hidrografia, através de um processo natural da água. A água passa por um processo natural, onde ela passa por 5 etapas. Fala comigo, vamos memorizar o nome das 5 etapas? Evaporação. Fala comigo, evaporação, é a água subindo através do vapor. Segundo, a água, depois que ela sobe através do vapor, ocorre o processo nas nuvens de condensação, que nada mais é do que a formação de nuvens, a condensação. Aquela água que sobe, forma as nuvens, que é a condensação. Repete. Evaporação, condensação. Terceiro, precipitação. Precipitação, geralmente você já imagina chuva. Não é obrigado a ser só chuva não, viu? Nós vamos ver que não só existe a precipitação chuva, tá? Quarto fator, infiltração. Então vamos repetir de novo. Evapora, vou dar de novo. Evapora, condensa, precipita, infiltra. A água, quando desce através da precipitação, que pode ser chuva, orvalho, geada, ela infiltra na terra. Essa infiltração ela é muito importante porque vai armazenar água no lençol freático. Nós vamos ver isso mais na frente. E quinto, transpiração que ocorre através das plantas. Transpira. Por isso que é importante não desmatar. Quanto mais planta, mais vai reter água, depois vai transpirar. Ok? Vamos passar para o próximo slide? Fala sobre o conceito de clima, que é o objeto de estudo da nossa aula. Tá? É o resumo geral da nossa aula. Clima é o conjunto de fenômenos atmosféricos que são fatores variados, são medidos ao longo do tempo em uma determinada região. Suas variações são determinadas para a formação de diversas paisagens e para o cotidiano das pessoas. Nós, ao entendermos o clima, nós vamos depender
da nossa relação com a sociedade, com a paisagem, de entender o clima, né? Ninguém vai, por exemplo, trabalhar meio-dia no sol quente, porque você sabe que meio-dia está seco e está quente, né? A vegetação, a relação da vegetação com o clima, na região que chove muito, tem as plantas muito verdes, então há uma relação muito grande, clima, vegetação, hidrografia, relevo, ok? Vocês vão ver isso mais na frente, com mais detalhe. Aí vamos para o próximo slide. Duas coisas vocês têm que diferenciar. São dois conceitos básicos, nós estudamos clima, que vocês têm que prestar bastante atenção. Primeiro, os elementos que formam o clima, né? E outros são os fatores que influenciam no clima. Uma diferença, por exemplo, cada região ela tem um clima, porque tem alguns fatores que vão influenciar no clima. E eu coloco aí na tela a latitude, a altitude, as correntes marítimas e as massas de ar. Esses fatores vão determinar se naquela região é fria, é quente, chove muito, chove pouco. São esses fatores que vão determinar e você vai perceber através dos elementos, que é a precipitação, são as chuvas, por exemplo, um exemplo de precipitação. Você vai perceber através da quantidade de chuva, ou como vem as chuvas, se é de granizo, de orvalho, se é chuvas fortes, torrenciais, você vai perceber através dos elementos. A temperatura, se é quente, se é fria, vento, se é forte, se é fraco, para que lado vem o vento, a umidade do ar, que é a quantidade de água que tem no ar, por exemplo, em Palmas, no período de agosto e setembro, tem pouca água no ar, a umidade fica baixa, é um período muito seco, né? E a gente vai perceber isso através desse elemento umidade e pressão atmosférica, que é o peso do ar. Bacana diferenciar fatores que influenciam os elementos do clima. Os elementos é o que a gente percebe, ok? Vamos para o próximo slide. Nós temos aí 3 conceitos básicos de clima, muito bacana, que é a amplitude térmica, que é a temperatura média e a precipitação média. Então vocês escutam muito na televisão, no dia a dia, falar esses 3 conceitos. E às vezes vocês não sabem diferenciar. E aí a partir de hoje eu estou falando para vocês, a geografia é na prática, é no dia a dia. Quando tiver na televisão, no jornal falando de amplitude térmica, você lembre que é a diferença entre a menor e a maior temperatura durante o dia. Esse exemplo aí, a maior foi 36,5, a menor foi de madrugada, foi 17,3. Então a amplitude ficou no meio, 19,2. Essa média entre a maior e a menor, né? A temperatura média é a soma das temperaturas, né, dos dias que a gente quer fazer a temperatura média. Então, a temperatura média de um mês, você soma as temperaturas de um mês, preste atenção, soma as temperaturas de um mês e divide pela quantidade de dias do mês. Se é a temperatura média do ano, você soma a temperatura do ano, média do ano, de cada dia do ano, e divide pela quantidade de dias do ano, temperatura média. Eu dei um exemplo aí, né, de um lugar onde tem a temperatura média mês a mês, né? E precipitação média é a quantidade de chuva num período, ou seja, de um ano, período de um ano. Você presta atenção no mapa aí, que a precipitação média em algumas regiões de Tocantins chove muito, já em outras regiões chove pouco. Então, esses 3 conceitos, amplitude térmica, temperatura média e precipitação média, que são, na verdade, 3 conceitos de médias, são muito utilizados no dia a dia, nos telejornais. Vamos para o próximo slide? Que bacana esse slide aí. São 2 conceitos básicos. Olha bem o slide, olha bem aí, mira o slide, vocês vão ver tempo e clima. Preste atenção que a moça lá do jornal, ou o rapaz do jornal, ele fala o tempo hoje, a previsão do tempo. Ele nunca fala previsão do clima. Ele nunca fala previsão do clima. Repete comigo. Tempo hoje.
tempo de amanhã, porque o tempo ele é um estado momentâneo. Durante o dia você pode ter vários tipos de tempo: tempo chuvoso, tempo quente, tempo frio, tempo chuvoso. Há uma variação constante o tempo. Agora, olha para mim, o clima não. O clima, ele são dados de estudos de um longo período. São dados de estudo de um longo período. Olha que está aí da tela. Comportamento atmosférico durante um período longo de observação. Clima. Comportamento atmosférico durante um período longo de observação. Tempo. Trata-se do estado geral da atmosfera em um dado momento. Tempo é momentâneo. Até nosso cameraman aqui já aprendeu. Tempo é momentâneo. E você em casa? Fala aí. Tempo é momentâneo. Tempo é momentâneo. São conceitos que a geografia vai ensinar. Que no dia a dia, geografia é igual português. Se você não souber, você vai falar errado. Né? Aí veja bem, vocês veem muito esses símbolozinhos na tela, na televisão, né? Do tempo ensolarado, tempo nublado, tempo de chuva leve, tempo de chuva forte, trovoada, ventos fortes. Vocês veem muito isso para marcar o tempo, porque o tempo ele é momentâneo. Durante o dia pode ser ensolarado, pode ter chuva leve à tarde, à noite pode ter chuva forte. Olha como ele é momentâneo, só para amarrar. Entendido? A partir de hoje vocês vão entender. Tempo é momentâneo. Memorize isso aí. Tempo é momentâneo. Muito bem. Acredito que você aprendeu hoje vários assuntos, conceitos, informações que são muito úteis no seu dia a dia. Vamos fazer um resumo? Vamos ver se você entendeu. No início, eu falei que existe uma interação entre os vários fatores geográficos: clima, relevo, hidrografia, vegetação. Eles estão um depende do outro, né? O clima depende do tipo de vegetação, da hidrografia. A hidrografia depende do clima. Há uma interação. E quando o homem atua no meio ambiente, mudando, quebra essa integração. Como é que ele atua? Desmatando, queimando. Aí altera essa integração. Depois, nós falamos do ciclo da água. Só lembrando, 5 etapas. Repete comigo em casa, com a mãozinha, ó. Evapora, condensa, precipita, que é a descida da água. Precipitação, infiltração e transpiração. São as 5 etapas. No roteiro da aula, tem explicando, cada um, e nós explicamos. Depois, nós demos o conceito de clima, muito importante para você, e falamos alguns conceitozinhos básicos da climatologia, como a diferença de tempo, estado momentâneo, clima, um longo processo, e 3 conceitinhos básicos: temperatura média, precipitação média e amplitude térmica. Ok? Agora você vai dar uma lida lá no roteiro, no conteúdo, e vai na plataforma responder as questões, tá? Lembre-se que lá na plataforma você só tem uma opção. Se você marcar e for errado, você vai perder. Estude, revise a aula e até a próxima! Juntos estaremos falando sobre uma geografia descomplicada.